do conhecimento humano, se de Deus eu me esqueço. Deixa a preguiça pra lá, vamos nos aprofundar. Teologia é na Besorá, lugar para se edificar. Sejam bem-vindos ao Instituto Besorá. Aqui a nossa missão é transformar vidas através do conhecimento das Escrituras, da reflexão teológica e do aprofundamento em princípios que edificam a fé. Cada aula foi cuidadosamente preparada para caminhar em perfeita harmonia com os livros da disciplina, garantindo que você tenha uma experiência de aprendizagem única e rica e alinhada com a Palavra de Deus. Agora, aproveite o conteúdo e lembre-se, você pode pausar, voltar e revisar quantas vezes for necessário. O objetivo é o seu crescimento, sua compreensão plena do que está sendo ensinado. Prepare-se, porque a sua jornada teológica começa agora. Vamos juntos para a próxima aula. Quando falamos em interpretação bíblica, não podemos deixar de mencionar a hermenêutica. Como vimos anteriormente, trata-se da arte de interpretar os textos. Mas como podemos interpretar as Escrituras sem regras, sem uma metodologia adequada e sem o Espírito Santo para iluminar as nossas mentes e nos ajudar a compreender até mesmo passagens simples? A interpretação bíblica não depende apenas das regras de hermenêutica, mas também da revelação do Espírito Santo. Contudo, não nos deteremos aqui em questões sobrenaturais. Essa disciplina tem um objetivo didático e metodológico, funcionando como uma ferramenta valiosa para a compreensão das revelações espirituais. E, infelizmente, muitas pessoas ainda espiritualizam tudo o que se refere às Escrituras. No entanto, sabemos que, por mais que exista um sentido espiritual, a interpretação deve ser estudada e compreendida no sentido didático, para que possamos encontrar o verdadeiro significado e avaliar se há valor espiritual para a era cristã. Se não houvesse recursos disponíveis, a própria Bíblia poderia ser utilizada como auxílio para a interpretação. Passagens mais fáceis podem lançar luz sobre as mais difíceis. Esse é justamente o propósito desse capítulo, demonstrar algumas regras que nos ajudarão a nos aproximar da verdadeira interpretação. Ao final desse capítulo, você será capaz de ler uma passagem e explicar algumas regras de hermenêutica, descobrindo o significado adequado do texto. Você vai usar as regras e aplicar na Bíblia e você vai encontrar o sentido. Vamos para as 50 regras de hermenêutica. Primeira, se a Bíblia interpreta a própria Bíblia, usando versículos mais fáceis, é possível entender passagens mais obscuras e compreendê-las. Deve-se usar correlação entre passagens que falam do mesmo assunto. Segunda regra, não deve haver discrepâncias doutrinárias. Se dois textos sobre o mesmo assunto forem interpretadas e não se relacionarem, deve-se usar os que mais se aproximam da doutrina de Cristo e dos apóstolos. Vamos para a terceira regra. Use o texto na forma casual, no sentido literal, ao menos que o texto aponte para uma interpretação alegórica, simbólica. Vamos para a regra número 4. Jamais confunda quando o texto se refere à nação de Israel ou ao povo hebreu com a igreja do Senhor ou com os cristãos. Deve haver uma diferença. Quinto, procure a interpretação gramatical das palavras e do texto. Use ferramentas que possam clarear a composição gramatical e assim descobrir a verdadeira intenção do autor. Vamos para a regra número 6. Procure no texto palavras que se destacam e tente perceber o que elas podem esclarecer sobre o assunto. O número 7, a regra número 7.
Nunca use um texto fora do seu contexto. Leia sempre o que há antes e depois do texto, pois um versículo isolado poderá tornar uma falsa doutrina. Sucessivos erros prejudicam a interpretação correta. Vamos para a regra número 8. Os livros poéticos e de sabedorias não devem ser usados como doutrinas para a igreja de hoje. Vamos agora para o número 9. Vamos lá. Nunca use as leis do livro de Levítico para a igreja dos cristãos. O livro de Levítico era especialmente para os levitas, o manual de ordenanças para aqueles que serviam ao sacerdócio levítico. Regra número 10. Sempre use a revelação dada pelo texto. Nunca acrescente ou diminua as escrituras. Novas revelações fora das escrituras são perigosas e podem conter inúmeras heresias. Número 11. Procure um pano de fundo histórico, social e econômico da época para entender os costumes, tradições. Muitas interpretações podem ter outro sentido quando empregamos esses cenários. Regra 12. Descubra a distinção entre uso e costumes, doutrinas e mandamentos, o que aquilo representa para aquele povo e o que vale para a igreja de hoje. 13ª regra. O texto sempre tem uma única interpretação. Não existem várias maneiras de anunciar a mensagem interpretada. Por isso, nunca procure novas interpretações, mas sim maneiras variadas de comunicar a única verdade daquela passagem. Vamos para a 14ª regra. Tome cuidado com os tipos e antitipos. Faça um estudo detalhado sobre os contextos para que não haja analogias errôneas. Devemos evitar exageros, comparações e analogias demasiadas. Vamos para a 15ª regra. Quando uma passagem for difícil, não tente encaixar o que você pensa nela. Use toda a forma hermenêutica e exegética para chegar à interpretação correta e fiel. Vamos agora para a 16ª regra. Não há erros na Bíblia. Se você achar algum erro grave, deve-se retornar do início, uma nova hermenêutica e um novo estudo. 17ª regra. Não devemos usar narrativas históricas como mandamentos para a igreja dos cristãos. Tome cuidado. Vamos para a 18ª regra. Procure saber para qual público o autor do livro estava se dirigindo e se aquela passagem poderia ser empregada entre os cristãos da igreja atual. Vamos para a 19ª regra. Use todo o material de estudo para uma boa hermenêutica, mas nunca seja refém absoluto dessas fontes. A Bíblia deve ser a primazia, a premissa dos estudos sobre Deus. 20ª regra. Descubra os gêneros literários da Bíblia para melhor compreensão do sentido empregado. Vamos agora para a 21ª regra. Analise os contextos, livros e profecias com base no que está vigorando nos dias atuais. Evite profecias já cumpridas como sendo aquelas que ainda estão por vir, por se cumprir. Regra 22. Descubra se após a morte de algum personagem bíblico, algo mudou na sucessão de outro personagem que continuou alguma missão. 23º. Faça analogias quando houver fundamentação teológica e doutrinária, não de mensagens para comparações infundadas e pretensiosas. Vamos para a 24ª. A Bíblia deve ser lida como qualquer livro, não que ela seja qualquer livro, mas deve-se empregar as mesmas técnicas comuns e cultas de linguagem gramatical do idioma traduzido. 25ª regra. Não associe objetos judaizantes como sendo indispensáveis ao culto dos cristãos. Busque sempre entender quando o período é da graça. 26ª regra.
Quando uma palavra estiver etimologicamente difícil de compreender, use outras traduções e versões da Bíblia. Perceba o emprego daquela palavra na frase. Use ferramentas como léxicos hebraicos, aramaicos e grego. Vamos agora para a 27ª regra. Procure entender o cenário histórico-cultural, os costumes, economia, política. Use livros de autores sérios e de cunho acadêmico para compreender esses aspectos. Vamos para a 28ª regra. Quando uma determinada expressão usada por um personagem bíblico não for de difícil entendimento, deve-se buscar em outras passagens do mesmo livro ou do mesmo escrito pelo mesmo autor a mesma expressão para poder compreender melhor a intenção do autor. 29ª regra. Um livro histórico ou de narrativa épicas nunca deve ser visto como um manual doutrinário para a igreja de hoje. 30ª regra de hermenêutica. Uma doutrina, para ter fundamento e validade, precisa sempre respeitar os ensinamentos fundamentais como um todo. Deve haver no mínimo 2 a 3 passagens claras, concisas e que correlacionam umas com as outras com a teologia ortodoxa bíblica. Vamos para a regra de número 31. Ao estudar uma profecia apocalíptica, procure nas escrituras se há outra menção sobre o mesmo tema, para que haja um aparato final sobre um todo. Regra 32. Use as línguas originais dos textos dos autógrafos, quando necessário, para compreender o significado das palavras. Regra 33. A palavra deve ser usada no conjunto da passagem para ganhar seu sentido de emprego ali. Regra 34. Para validar uma doutrina para o nosso tempo, devemos buscar se houve alguma mudança nessa mesma doutrina e em outras passagens paralelas. Vamos para a regra número 35. O Antigo Testamento deve ser entendido à luz do Novo Testamento. Regra número 36. Os textos do sentido espiritual devem ser interpretados espiritualmente, porém sem abandonar as regras de hermenêutica, para evitar uma interpretação fora da realidade bíblica. Vamos para a regra de número 37. Os evangelhos sinóticos devem ser integrados em um amplo estudo sobre passagens que se interligam, mas cada qual com a sua visão sobre determinado assunto. Regra de número 38. Um texto bíblico deve ser encarado dentro do seu gênero literário para receber a interpretação adequada. Vamos para a regra de número 39. Entre uma doutrina do Velho Testamento e outra do Novo Testamento, se ambas se referem ao mesmo assunto, mas de aspectos diferentes, deve-se usar a qual representa a dispensação da graça. Regra de número 40. É necessário perceber no texto quando são palavras do próprio Jesus e quando é uma reflexão sobre as palavras de Jesus através de um personagem bíblico. Vamos agora então para a regra de número 41. Use traduções e versões da Bíblia. O auxílio desses recursos distintos pode ser útil para compreender uma palavra ou uma passagem. 42. A questão do direcionamento do livro, ou seja, para quem conta muito na hora de determinar um estudo com mais veracidade e precisão. Regra de número 43. Cuidado com a exegese, ou seja, aumente ou diminua o texto. Não coloque no texto aquilo que o texto não quer dizer. Em outras palavras, nunca faça um estudo procurando encaixar no texto o seu pensamento, os seus costumes ou suas intenções. Vamos para a regra de número 4. Encare a Bíblia
como um livro com vários conselhos, exortações e princípios. A Bíblia não é um livro escrito para tudo. A Bíblia fala o que o próprio Deus ordena e estabelece. Vamos para a regra agora de número 45, falta pouco, são 50 regras de hermenêutica, regras que vão te ajudar muito. Vamos lá. Regra 45. A Bíblia é um livro que foi revelado por Deus, inspirado aos autores originais. Nós devemos buscar a iluminação e a sabedoria. As Sagradas Escrituras devem ser raciocinadas intelectualmente dentro do ponto de partida espiritual. Vamos para a regra agora de número 46. Na Bíblia não há contradições, nem erros. Se algo parece não fazer sentido, ou você não compreendeu os textos que se distanciavam, ou você precisa usar um terceiro versículo para dar luz às palavras mais obscuras. Então use um terceiro versículo, uma terceira passagem para elucidar. Regra 47. Jamais use as simbologias, figuras de linguagem, tipos e antitipos do livro de Apocalipse para alusão à sua forma de pensar e gerir a Bíblia. Vamos para a regra de número 48. Quando encontrar passagens que aparentemente descredenciam a bondade, misericórdia e justiça de Deus, não se detenha no aspecto visual e literal do texto. Procure o significado de alguma atitude contrária ao que as Escrituras dizem de forma geral. Vamos para a regra de número 49. A Bíblia não deve ser estudada com desconfiança. Há um grande risco de você enxergar o que não está ali. Ore antes de iniciar um estudo ou um devocional. Não é a nossa falta de fé, preguiça e incredulidade. Chegamos no final, agora vamos falar sobre a 50, a última regra, que diz assim: procure o período em que o livro foi escrito. Tais informações podem dar clareza. Espero que você tenha gostado. 50 regras de hermenêutica, que seja muito útil, muito produtivo para você. Coloque em prática, anote no caderno. Também, tendo por livro, o livro, baixe um caderno, estude. Seja uma bênção na vida dos outros e da sua família. E principalmente, queira aprender teologia séria e responsável. Um abraço.